Tudo bem, pessoal, tenho boas notícias para compartilhar com vocês. Agora, eu não sei por onde começar. Lembram desse cara? Esse islamista que está gritando Allahu Akbar como se fosse um líder do Talibã, em vez de representar um dos partidos políticos mais esclarecidos ou progressistas do Reino Unido. Sim, esse jihadista islamista Motin Ali é o vice-líder do Partido Verde. E eu sempre chamei isso de aliança profana entre os islamistas e os progressistas. Eles não são progressistas, mas vamos chamá-los assim por enquanto. Sempre nos perguntamos sobre essa aliança profana, cujos lados são tão diametralmente opostos entre si e cuja única força de união é o ódio ao Ocidente. É isso, nada mais os une. Eles identificam um inimigo comum, a civilização ocidental, seus valores ou representantes. Eles simplesmente odeiam isso. Mas ambos têm agendas diferentes. Uns são comunistas e os outros são islamistas. Então, os islamistas querem jogar homossexuais dos telhados. E os comunistas, esses socialistas, progressistas, woke, extrema esquerda, seja lá como você queira chamá-los, eles querem desmontar o Ocidente, mas querem substituir por socialismo, comunismo, fluidez de gênero, drogas, tudo isso. Tudo. Na verdade, os conservadores ou centristas do Ocidente poderiam encontrar mais pontos em comum com os islamistas. Por exemplo, sabe, deve haver um sistema familiar, deve haver certos limites entre os sexos, nada de fluidez de gênero, nada de drogas, entende? Mas todos eles têm ideias diferentes sobre como uma sociedade deve ser governada. E como os centristas e nossos valores tradicionais ocidentais ainda formam o núcleo da nossa civilização ocidental, é isso que basicamente os torna inimigos do Ocidente. Então, muitas vezes nos perguntamos quando essa aliança vai desmoronar. Ela desmoronou uma vez nos Estados Unidos em Hamtramck ou Dearborn, onde os wokes elegeram muçulmanos. E no momento em que um muçulmano se tornou prefeito, eles tiraram a bandeira LGBTQ. Então os wokes ficaram tipo, mas nós apoiamos vocês. O que deu errado? E depois disso, lembra da Zara Sultana? Agora, ela é muçulmana, mas acho que ela é mais comunista. Então a questão ainda está em aberto, não vou julgar. Então ela fundou um partido político chamado Your Party com Jeremy Corbyn. E ela achou que era uma boa ideia trazer 4 muçulmanos islamistas radicais independentes como membros fundadores. Nos perguntamos novamente quanto tempo essa aliança durará, já que eles não têm nada em comum. Eles se odeiam. Literalmente não há nada em comum. Nós, do centro, encontramos algo em comum com os wokes da extrema esquerda. Também achamos algo em comum com os islamistas. Temos mais em comum com eles, mas os odiamos porque, obviamente, todos eles são malucos à sua própria maneira. Mas eles não compartilham nada entre si além de um objetivo comum de derrubar a civilização ocidental. É isso. Então essa aliança também desmoronou. E Zara Sultana acusou seu partido de estar dominado por, deixe-me citar, um clube de garotos sexistas. O partido desmoronou e agora nem aparece nas pesquisas. Mas então os verdes surgiram, pessoas que ficaram desiludidas com o fiasco do Your Party, elas se juntaram aos verdes. E os verdes começaram a crescer nas pesquisas. Tanto que, de acordo com algumas pesquisas, eles se tornaram o segundo partido político mais popular do Reino Unido. Ousaria dizer, logo atrás da Reform, mas bem à frente do Partido Trabalhista em algumas pesquisas. Isso me deixou preocupado. Isso deixou muita gente preocupada. E aí a gente pensa, talvez não dê, sabe, Zach Polensky, o líder judeu gay dos verdes, se aliando com esse islamista radical e fanático. O que está acontecendo? Certamente isso não pode durar muito tempo. Estamos esperando que algo aconteça, espero que logo. Alguns diziam que não, o islamista Motin Ali vai lidar melhor do que outros. Islamistas tolos que jogaram suas cartas cedo demais. E você sabe, eles destruíram suas chances de chegar ao poder, como o fiasco do Your Party. No mês passado, eles estavam fazendo isso. E eu fiz um vídeo sobre isso. Olha esses strippers gays dançando com Zach Polensky e aquela Barbie loira. Zack e Hannah mostrando como se faz. E onde estão os muçulmanos? Onde está Motin Ali? Claro, ele não vai estar lá.
Como eu disse, esses caras não têm nada em comum. Então, quanto tempo uma aliança dessas pode durar? Obviamente, isso não pode durar muito. Isaac Polensky é gay, é judeu e é muito anti-Israel. Então, esse é outro ponto em comum que eles encontraram com os islamistas, porque eles odeiam judeus. Eles querem eliminar Israel, o que também os uniu por um tempo. Mas então, nas últimas 24 horas, algo mais aconteceu. Dá uma olhada nisso. Vice-líder dos Verdes pede aos membros dos Verdes que processem o próprio partido por suspender candidatos às eleições locais. Como vocês sabem, as eleições para os conselhos locais estão chegando, vão acontecer no dia 7 de maio, ou seja, em menos de uma semana. Então, o Partido Verde suspendeu alguns candidatos por alguns motivos. Até esse momento, a gente não sabia o que estava acontecendo. Como vocês podem ver, isso saiu há apenas 16 horas. Motin Ali teria dito isso em uma reunião dos Verdes pela Palestina. Então, eles têm um grupo separado dentro do Partido Verde, que se chama Grupo Verdes pela Palestina. Eles precisavam obter um aconselhamento jurídico sério e começar com uma ação coletiva. Ó, traição. E claro, você acha que Motin Ali se importa com as políticas progressistas dos Verdes? Essas pessoas não ligam para isso. Quem diria? Eles só estão lá para promover a agenda islamista. Então, o que aconteceu? Por que que o Partido Verde afastou seus próprios candidatos por antissemitismo? Porque Zach Polensky odeia os judeus e odeia a própria comunidade dele. Ele odeia Israel. O que está acontecendo? Isso foi noticiado pela BBC. 2 candidatos do Partido Verde foram presos por supostas postagens antissemitas online. Isso saiu há 2 horas. Primeiro soubemos que Motin Ali está irritado com a suspensão de candidatos do Partido Verde por comentários antissemitas, mas não sabíamos quais eram esses comentários. Devem ter sido comentários muito extremos para que a polícia agisse tão rapidamente e até os prendesse. Então, eles não pararam apenas na suspensão. Eles realmente foram adiante e os prenderam. E, obviamente, a polícia e o governo não estão fazendo isso por bondade do coração. Eles estão fazendo isso porque estão sob muita pressão por causa daquele terrorista somali que esfaqueou judeus escolhidos ao acaso, e Keir Starmer foi até Golders Green e foi expulso de lá sob vaias. Expulso de lá sob vaias. Acho que ele é o primeiro-ministro mais odiado da história do Reino Unido. Você deve estar se perguntando, o que eles poderiam ter dito? A BBC não revelou o que seria tão antissemita que só a suspensão não bastaria. Dá uma olhada nisso, pronto? 2 candidatos do Partido Verde foram presos suspeitos de incitar ódio racial por supostamente publicarem comentários antissemitas. Um deles postou um cartaz que dizia: bater com um carro numa sinagoga não é antissemitismo, é vingança. Nossa. Você pode dizer que, olha, eu já li coisas piores nessas manifestações e protestos pró-Palestina que vem acontecendo há anos. As pessoas justificaram o Hamas estuprando judeus e mulheres israelenses em 7 de outubro, dizendo que era permitido e resistência. Disseram isso em campi universitários dos Estados Unidos. Na verdade, já presenciamos situações bem piores. Mas o que mudou? Até Zach Polensky sentiu necessidade de suspender esses candidatos. E ainda arriscando a aliança dele com Motin Ali, porque eles estão contando com o voto muçulmano. Eles realmente estão. Obviamente, essa apresentação dos strippers gays não ajudou. E Motin Ali foi criticado por muitos outros muçulmanos britânicos. Mas sabe, quem sabe? Às vezes essas pessoas se alimentam de ódio.
E o ódio deles pelo Ocidente, o ódio deles pela comunidade judaica é forte o suficiente para uni-los. Mas a história nos mostra que não se pode construir nada sobre o ódio. Simplesmente não dá. Mais cedo ou mais tarde, você precisa superar o seu ódio. E você precisa acrescentar algo que seja objetivamente positivo, que construa algo, que edifique algo, que faça você avançar como grupo, como raça humana, mas essas pessoas não têm nada. E é por isso que eu apoio Israel. Israel constrói, Israel edifica, Israel inova. O que essas pessoas fazem? O que elas fazem? A única invenção que eles tiveram nos últimos 100 anos, mais ou menos, foi a invenção de homens-bomba e do terrorismo. Só isso. Essa é uma notícia recente. Não sei até onde vai, mas certamente é boa. Estávamos esperando. Eu achei que isso aconteceria muito mais tarde, porque pensei que Motin Ali seria mais esperto do que isso, mas eles não conseguem se controlar, pessoal. Eles realmente não conseguem. É por isso que venho chamando isso de uma aliança profana, porque em algum momento os wokes vão levar um tapa desses islamistas. Como não tem nada em comum, nunca conseguem se firmar em nada, mas fiquem de olho nisso. Isso está ficando interessante.